Alô, alô, amigo, ligado no Bandeira Quadriculada em todo o Brasil, edição de domingo de Páscoa, de dia 16 de abril de 2017, estamos aí no quarto mês do ano, e nessa próxima meia hora nós vamos trazer para vocês o melhor da análise do que aconteceu não só na semana, mas também o que aconteceu neste domingo no Grande Prêmio do Bahrein, que teve a vitória de Sebastian Vettel com o segundo lugar do nosso queridíssimo Lewis Hamilton. Aí vamos ter aquela discussão sobre a entrada no pit stop, lá na que ele teria parado, enfim, isso a gente vai falar ao longo do programa de hoje. E eu lembro a você, deixa aqui nos comentários quais foram o seu grande destaque desse final de semana, nesse grande prêmio do Bahrein, essa segunda etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Comigo aqui no programa de hoje, nós temos aqui o César Augusto e também o Fernando Gutolazo, o destaque inicial dos dois. Um abraço para você, César. Abraço, André, abraço, Fernando. Meu destaque é a cara de toba de Valtteri Bottas no pódio. Isso vamos falar já já. Meu caro Fernando Gutolazo, o seu destaque inicial. Bom, boa tarde a todos. Meu destaque inicial, assim como o do César, é Valtteri Bottas, que disse uma coisa, fez outra e pagou o pato. É verdade, é verdade. Aí já vamos começar falando já, abordar esse assunto da prova, que, na minha opinião, não sei se vocês podem concordar, a classificação, né, ela foi muito ilusória para a Mercedes e para o Bottas do que em relação à corrida. Vocês também perceberam isso? Percebemos também, porque a Ferrari nos treinos ainda pena um pouco para competir com as Red Bulls e com as Mercedes. Mas na corrida, a gente já viu isso na Austrália e agora no Bahrein, eles vão bem na estratégia e conseguiram dar 2 pulos do gato em cima da Mercedes na Austrália e no Bahrein. Não conseguiram na Malásia. E cria essa ilusão que a Mercedes é bom de treino, mas é péssima em corrida. Fernando, Oi, desculpe, não entendi, gente. eu perguntei aqui para vocês sobre a questão de o fato do treino classificatório. Ele foi muito ilusório em relação à corrida? Não, eu diria que foi um golpe de sorte do Bottas. A gente viu claramente desde o primeiro treino que a Ferrari vinha vindo mais rápido mesmo, ela se adaptou melhor às condições de clima e, e asfalto da pista barenita, né? Do que a Mercedes. A questão do Hamilton e do Bottas foi, acho que questão de pneu, essas coisas. Para mim foi golpe de sorte. As Mercedes, lógico, como eu havia dito anteriormente, pela evolução técnica que ela tem, pelo conjunto que ela tem, é claro que em algum momento ela ia ser mais rápida. Porém, em ritmo de corrida e em ritmo de treino, como a gente viu nos treinos livres de ontem, de sexta, a Ferrari vinha vindo mais rápido. Foi um golpe de sorte, assim, bom para o Valtteri Bottas, que tinha condição de se manter na frente, porém ou ele acatou ordem de equipe, ou ele foi por livre e espontânea vontade, isso eu não sei. Ele estava com a faca e o queijo na mão e simplesmente largou e pagou o pato pela besteira que ele fez. E aí eu vou para uma outra questão. Será que o Bottas não é a hora para essa questão de ordem da equipe? Poxa, estamos na terceira etapa do campeonato. Não é motivo para você fazer uma ordem da equipe da forma como foi dos tempos de Ferrari? Poxa. Não, e também tem um detalhe, o Bottas falava que com ele não teria essa história de ordem de equipe. O que vimos hoje, teve ordem de equipe, obedeceu e olhe lá. E na primeira corrida também teve essa situação. Exatamente, porque o Hamilton não quer um piloto como o Nico Rosberg nas temporadas passadas, que ele
até aceitava as ordens de equipe, mas quando era pra valer, ele brigava com Hamilton. Isso dava dor de cabeça para Mercedes. Toto Wolff e Nick Lauda não aguentavam isso. E agora tentaram com Bottas com esse contrato de 1 ano. A verdade é, acho que a Mercedes está querendo um piloto igual a McLaren tinha com o David Coulthard. Eu acho que é isso que eles estão querendo. Aquele piloto, segundo piloto escudeiro, né? Uhum. Exatamente. Acho que na questão da Ferrari, eu vou fazer uma comparação ainda melhor. Lá nos anos 90, Prost e Alesi. O Alesi era o segundo piloto escudeiro. Exatamente. Então, mas eu acredito que é o seguinte, o Bottas falou que não iria acatar a ordem de equipe. Depois ele falou que iria acatar sim. Pode ser que essa segunda opinião dele, que ele mudou de ideia, possa ter prevalecido. Só que aí é que está o detalhe. Ele, na Williams, era totalmente diferente em questão do Felipe Massa. E eu não estou defendendo o Felipe Massa, de maneira nenhuma. Eu estou querendo dizer o seguinte, na questão de que ele, teve vezes que o Felipe Massa estava na frente dele, estava num ritmo menor, assim, e tinha que atacar... falava, não, no ataque ele ia lá e atacava, ele fazia voltas mais rápidas, assim, ele não estava nem aí. Agora que ele tinha posição firme na Williams, agora que ele está numa equipe que ele tem condições de brigar por vitórias e ele não fazer isso simplesmente porque acredito eu que a Mercedes está querendo dar um tratamento ao Hamilton, assim como a Ferrari dava o tratamento ao Schumacher. Nos anos 2000, é verdade. Eu tô achando que é isso. A Mercedes está querendo se transformar na Ferrari na época do Schumacher. O melhor equipamento é pro Hamilton, o melhor bicho, assim, utilizando o futebol, é pro Hamilton, todas as regalias pro Hamilton. Gente, tudo bem, na Fórmula 1 sempre teve, mas se ele sonha em ser campeão mundial, ou ele sai dessa equipe, ou ele toma uma atitude de macho e parta para cima sem saber de ordem de equipe, sem nada, assim como o Rosberg fez. E dane-se a opinião do Hamilton, do Toto Wolff e do Nick Lauda. Se não gostou, demita. Não, concordo. Eu concordo perfeitamente com o que o Fernando falou agora. Eu concordo também, mas André, Fernando, a gente lembrar também que as únicas equipes que lidaram com disputas de companheiros sem ter ordem de equipe foram a McLaren com Senna e Prost entre 88 até 90 e a Red Bull de 2010 a 2013 com o Mark Webber e Sebastian Vettel. Não tinha ordem de equipe. A Mercedes viveu essa coisa do Hamilton e Rosberg, está traumatizada e agora quer ser a Ferrari dos anos 2000, com o Schumacher tendo o melhor equipamento e o nosso, desculpe ter me falar isso, mas o Barrichello com a função de segundo piloto escudeiro. Agora é o Bottas. Não, mas aí no caso do Barrichello, eu vou dar uma opinião minha, tá? Vocês aí nos comentários, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas a minha opinião em relação a ele foi o seguinte: ele foi pressionado de uma maneira, digamos assim, covarde, um pouco antiético, tá? A minha opinião. Eu acho que a Ferrari foi antiética com o Rubinho e deveria ser até grato com ele até hoje. E não fez isso. Eu tenho uma informação sobre isso, sobre a Áustria 2002, que sobre isso daí mesmo, que o Rubinho falou que ia escrever um livro, que ele estava com o áudio tudo escrito, se ele poderia muito bem e tal. Eu ouvi dizer numa conversa, e eu não tenho 100% de certeza, eu estou falando uma hipótese, sabe? Uma informação de que se isso acontecesse, a McLaren já teria feito um acordo, iria pagar a multa e chamaria Barrichello para já na próxima corrida, que se não me falha a memória, acho que era o Grande Prêmio era o Grande Prêmio de Mônaco. Não estou bem, era o Grande Prêmio de Mônaco. Entendeu? Iriam dar um pé na bunda no Coulthard,
que já estava pretendido a sair da equipe, tanto que isso aconteceu em 2003. Não sei se vocês lembram, já em 2003 a McLaren já tinha contratado o Montoya, que ele fez aquele aninho de despedida, entendeu? E iria contratar o Barrichello. Assim como tem aquele boato de que já chamaria o Barrichello lá em 95, né? Para defender a McLaren. Uma coisa é certa, tem piloto que honra aquilo que tem no meio das pernas e tem piloto que não honra. O Bottas, se ele continuar nessa situação, desculpa eu falar, ele foi um campeão do mundo? Foi, não vamos discutir isso. A amiga do César gosta dele? Tudo bem, não vou discutir isso. Mas vai virar um outro Damon Hill da vida que aceita tudo que acontece. Mas aí, em casa do Damon Hill, eu discordo. Já falei aqui em outros programas, eu vou repetir de novo. O Damon Hill era muito mais gênio do que em relação a qualquer outro piloto da atualidade. Porque ele, pelo menos, ele não era piloto que levava desaforo para casa. Ele era um piloto que não levava desaforo para casa. Então, o que acontece? Quando você chega num patamar que você quer vencer, você não vai arregar o pé. E o Damon Hill, ele pelo menos foi um piloto esportivamente, como eu vou dizer? Limpo, vencedor, acima de tudo transparente. E aí eu vou falar uma outra questão em relação à atualidade. Que me desculpem os pilotos atuais da categoria, mas não vejo com uma personalidade limpa do que os pilotos daquela época dos anos 90 ou dos anos 2000, tirando o Prost, que era sujo pra caramba, e tirando aí algum outro que eu me esqueça, que não era muito limpo daquela época. Mas de lembrar que naquela época, desculpe te interromper, André, mas naquela época os pilotos limpos, ser mais limpos eram Damon Hill e Jacques Villeneuve. Por mais que como dizer, por mais bobeiras que ele falasse, né? Exatamente. E eu incluo também o Mika Hakkinen. Mika Hakkinen era limpo. Principalmente, ele é um cara que ele teve que dar a volta por cima, porque ele quase poderia ter morrido. Ele deu a volta por cima, ele chegou na McLaren impressionado, ganhou o campeonato de 98, ganhou o campeonato de 99 com personalidade. E honrou aquilo que ele tinha no meio das pernas. Então, o que acontece? Os pilotos atuais da categoria, eles não têm a personalidade limpa. Isso eu coloco massa dentro dela. Eu posso dar um piloto, ele já não está mais no grid, mas que poderia chegar perto, o Button. Concordo com vocês. Button talvez tenha sido o último grande piloto limpo ser campeão. Exatamente, ele não pediu jogo de equipe, ele dividia estratégias tanto com os companheiros e assim por assim vai. Então, eu queria lembrar, já que nós estávamos falando de atitude suja, que o Hamilton cometeu hoje uma atitude suja ao tentar atrapalhar o Ricardo na entrada dos boxes, né? Tanto que ele tomou a punição de 5 segundos. Aí é um assunto que a gente já vai começar a falar agora. Porque aí é o seguinte. A ideia era fazer um pit stop com os dois pilotos na mesma volta, né? Isso. Então, só que eu vi um pouco de, talvez, ingenuidade ou sujeira do Hamilton. Por quê? Não precisava, é desnecessário, ele diminuir tanto a velocidade assim, com o Ricardo vindo cheio atrás. Poderia ter causado um acidente sério.
entendeu? Por questão de bobeira. Então, o que acontece? Na minha opinião, o Hamilton foi sujo, merecia ter tido uma punição maior do que os 5 segundos que ele teve no campeonato, na minha opinião. Até podia ter sido desclassificado da prova. Não seria nenhum absurdo que passaram a mão na cabeça do Hamilton ao dar essa punição de 5 segundos, que foi pouco. Foi pouco para ele. Que não é uma atitude esportiva para um campeonato mundial numa categoria como a Fórmula 1. Entendeu? É isso que eu gosto. Não sei qual é a opinião do César, do Fernando, mas na minha opinião, o Hamilton merecia uma punição bem maior do que ele sofreu. E eu acho que ele merecia a punição bem maior, mas ainda assim, eu acho que ele também precisa parar de ficar ouvindo o engenheiro e ter mais senso de pilotagem, porque o Hamilton é campeão do mundo, tem todo, pode ser elogiado, mas ele assim, ele não sabe de estratégia de corrida, não sabe da parte mecânica, ele não faz a lição de casa, e aí a única coisa que ele faz é só atrapalhar o piloto, andar mais devagar, em vez de fazer o dele, fazer uma coisa melhor, fazer estratégia, saber a condição da pista, improvisar. Ele não faz isso, ele só sabe ficar devagarinho para conquistar a posição, perguntar pro engenheiro se, por que vocês colocaram o pneu macio? Pô, ele não entende isso, parece um panaca pilotando um carro. Aliás, o que eu falei sobre o uma coisa eu tenho que dizer aqui. O que o Fernando falou é um ponto pertinente. Nenhum dos pilotos dessa nova geração entendem de questão mecânica ou técnica dos carros. Exatamente. Diga lá, Fernando. Eu estava falando da questão, eu já tinha comentado, até comentei com o César, comentei com o André uma vez. A questão é que o Hamilton, ele tem aquilo que eu chamo de acessos do Nigel Mansell. O Mansell, como Nelson Piquet definia o Nigel Mansell? Ele não sabia nada de mecânica, ele não sabia nada de acerto do carro, ele ouvia tudo que o engenheiro dizia, ele só queria sentar, acelerar, vencer a corrida e voltar embora para casa. Então, eu acredito que o Hamilton, ele não deixou ainda essa essência. Essência é essa que ele tem desde os tempos da McLaren, quando ele estreou lá há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, ele já tem 32 anos de idade, já é um piloto veterano, já bateu os recordes do Senna, como ele falou que era o sonho dele, se igualar aos recordes do ídolo dele, que é o Ayrton Senna e tudo mais. Ele ainda não largou isso, isso mostra que ele ainda por mais veterano que ele esteja na Fórmula 1, por mais que ele tenha 3 títulos mundiais, está em busca do 4º, ele ainda não deixou de ser, em algumas partes, aquele menino de 22 anos, afoito, afobado, reclamão, chorão, que tudo que ele faz, ele tem que correr atrás do dono da equipe e tal, para resolver essa situação. Mas aí, Fernando, eu vou pegar um ponto que você falou aí. Isso aí é um problema da geração da Fórmula 1 atual. Porque a geração da Fórmula 1 atual, ela não fez com que o piloto se moldasse para aprender as questões mecânicas, técnicas, o conhecimento real de pista. Porque essa molecada que está aí, que está na Fórmula 1 hoje, não tem conhecimento mecânico de pista. Só sabe pegar, andar, apertar os botões e dane-se. Basicamente é isso que acontece. Conhecimento técnico mesmo, como o Schumacher fazia, ninguém consegue fazer. Entendeu? Então, eu só tenho a dizer, a lamentar a categoria hoje, que ela está chegando num momento que a próxima geração que vai ir vai ser pior em relação a essa que está agora. Concorda? Podemos dizer que aquela questão do que tá no Facebook, a geração raiz é a geração Nutella? É uma geração Nutella isso daí, sem dúvida nenhuma. Tanto essa quanto a próxima, né? Não, a próxima não vai ser nem Nutella, vai ser Kinder Ovo. Boa.
Ó, depois dessa, não falar mais nada, né? Não falar mais nada. Ó, só pra gente falar um pouquinho mais da prova, antes de abordar o assunto do Alonso, outro ponto que me chamou a atenção foi o fato dos carros da Williams, o carro da Williams, né? O Stroll esquece, né? O Stroll, ele é o pior piloto que eu já vi na minha vida. Eu nunca Pior vi que um aquele piloto... Malai, o Alex Young? Não, Nossa, Alex Young perto dele do Julian Palmer é um Ayrton Senna. Então, peraí, como é que é a comparação? Eu sei que eu chutei o balde, mas perto dele do Julian Palmer, o Alex Young é um Ayrton Senna. E olha que o cara é ruim. E olha que ele era ruim, hein? Aquele Young era ruim, rapaz. Viu? Ou ele quebrava a suspensão do carro, ou ele rodava sozinho numa curva de baixa velocidade. Ele conseguia rodar o carro Ele conseguia rodar na curva mais lenta do circuito e abandonar a corrida. Mas você sabe que esses pilotos jovens, né? No caso do Palmer, me parece que ele está evoluindo de uma maneira positiva. Ele né? conseguiu. Hoje foi, por incrível que pareça, hoje foi a melhor corrida da carreira dele. Na minha opinião. E ele conseguiu colocar a Renault, os dois carros da Renault no Q3 ontem. Aham. Ele tá evoluindo, tá tendo uma boa evolução. Esqueci o nome do o outro que fazia besteira, o Kvyat. O Kvyat também. O Kvyat tá indo bem. O Kvyat, ele foi do pé da bunda que ele levou para ser rebaixado para Toro Rosso no ano passado. Ele realmente está mostrando maturidade. Uhum. Ele foi muito prematuro também, né? Ele foi bem jovem, logo ele ia entrar no segundo ano de Fórmula 1, ele já foi para uma equipe de ponta, né? Então isso meio que freou um pouco o desenvolvimento dele, né? Além de ter acertado o Vettel 2 vezes seguidas, né? Uhum. Mas você queria falar mais alguma coisa, Fernando? Não, na questão do Stroll e do Sainz. O Sainz, ano passado, ele não fez cagada. Aliás, ano passado foi um dos melhores anos dele na Fórmula 1 em termos de desempenho, em termos de resultado. Esse ano ele tá cometendo besteira atrás de besteira, sabe? Hoje mesmo... Vamos lembrar, só pra gente explicar. Ele tava falando, como ano passado, que ele era piloto de teste, né? Uhum. Não, o Sainz já era piloto... O Sainz, eu tô falando do Sainz, que se envolveu no acidente com o Stroll, não o Stroll. Tô falando do Sainz. O Sainz do Sainz, tá. Vamos fazer o nome. O Sainz já era piloto da Toro Rosso, enquanto o Stroll estava correndo na Fórmula 3 no ano Isso. passado. Ele era piloto... O Stroll, sim, era piloto reserva da Williams. Uhum. Mas o Sainz, realmente, ele é melhor em relação ao Stroll, é evidente. A impressão que eu tenho é que como é que é o nome do pai do Stroll? Lawrence Stroll. Então, ele botou tanta grana para botar esse moleque na Williams, que eu acho que ele perdeu a noção do conhecimento do que ele pode chegar. E não é só isso, ele também ele foi patrocinado, segundo nosso amigo Fernando. Então. Esse é o problema. Você bota muito apoio. Lógico, apoio do pai. A gente até entende. A gente sabe o esforço que esse moleque fez de Ducati, né? A gente até entende o sonho que ele está chegando. Agora, só que eu acho que ele veio numa hora errada. Uhum. Ele poderia ter ficado mais uns 2 anos agora nessa Fórmula 2, né? Que agora é chamada, que é a GP2 agora, né? Uhum. Ficar lá 2 anos, se estabelece, amadurece, depois você iria com a Fórmula 1. Eu acho que foi um erro de planejamento, muito por questão de grana, porque a Williams está falida. Essa é a realidade.
a Williams não consegue mais, porque o Frank Williams está cada vez, quando já é um senhor de idade, ele já começa a se afastar do Do dia a dia da Williams, a Claire Williams que está cuidando de tudo. Isso. E da questão da corrida e tudo mais, né? Então você não vê mais o Frank Williams nas corridas como normalmente ele costumava ir. Então, tem esse lado. Mas sobre essa questão da Williams, eu queria saber o seguinte: será que o Massa dá para fazer alguma coisa além do que ele consegue fazer com o sexto lugar? Ele tá bom demais? Olha, acho que ele vai conseguir algo em Mônaco, porque se Mônaco chover, ele é bom de chuva. Mas vai ser só isso em Mônaco ou em Budapeste. Porque nas outras corridas vai estar a hegemonia da Ferrari e da Mercedes. E tem outra também. A Williams está sofrendo pressão de Red Bull, de até mesmo Force India. A Renault também está querendo começar a incomodar. Então eu acredito que o Felipe Massa, tudo bem, mas ele pode ficar mais alguns anos, no máximo mais 2 anos. Mas eu acho que não vai passar disso, de um quinto ou sexto. O problema da Williams é o seguinte: o motor é muito bom, mas o carro não ajuda. A Williams, ela praticamente há 3 anos ela faz o mesmo carro. Não sei se vocês repararam isso, mas há 3 anos é basicamente o mesmo carro. Só muda um ponto ou outro. Não tem uma diferença clara de um carro de uma temporada para outra mesmo. Uhum. A única diferença é a questão das diferenças do regulamento, né? A questão do pneu mais largo e tal, mas o modelo do carro realmente. E tem também aquela aerofólio, aquela coisa estranha, que eu até agora eu não entendi para que serve. Tá falando do bico da barbatana? Na parte traseira do carro. Uma coisa feia demais que até agora eu não entendi para que aquilo ali funciona, o quanto que ele ganha com aquilo, né? Não ganha nada, o carro não anda direito. Bom, na verdade aquilo ali, segundo os engenheiros falam, é para, vamos dizer assim, para limpar, entre aspas, o ar para passar pela asa traseira, né? Na verdade é funcionar o ar para a asa traseira, para não criar tanto arrasto assim. Mas o próprio Ross Brown falou que para ano que vem já vai abolir também a barbatana. Meu Deus. Deus nos acuda. Bom, para a gente encerrar o programa hoje, vamos falar dessa questão do Alonso aí, que vai correr as 500 milhas de Indianápolis. Não é o primeiro piloto da Fórmula 1 que vai correr na Indianápolis ou numa temporada da Indy, né? Como deve ser lembrado, na Nigel Mansell, que é o mais... Não, o mais recente foi na Nigel Mansell, mas nos anos 60, quem correu na Indianápolis foi o Jim Clark e o Graham Hill. Isso, e nos anos 70 e 80, quase início dos 90, o Emerson Fittipaldi, né? E depois o Mansell. E o Jacques Villeneuve, né? É que o Jacques Villeneuve começou primeiro na Indy e depois foi para a Fórmula 1, né? O Villeneuve fez o caminho inverso, né? Desses que vocês citaram. Mas para ver a transmissão da Globo hoje, me parece que o Reginaldo e o Galvão não apoiaram talvez tanto essa coisa do Alonso para as 500 milhas de Indianápolis. Como é que vocês veem essa situação? Motivo simples. Desculpa aí, César. Motivo simples. A Globo não detém os direitos da Fórmula Indy, não quer saber de Fórmula Indy, então eles simplesmente falam da Indy como se fosse uma outra categoria qualquer, né? Isso porque ela tentou, lá nos anos 90, comprar a Fórmula Indy também. Não, na verdade, só para explicar, a Indy, na época da kart, com a IRL, quando teve ainda aquela separação, o Sport TV, que é o canal do Globosat, chegou a transmitir a Fórmula Indy no ano 2000, né?
em 2002. Pouca gente se lembra disso, inclusive com alguns narradores importantes que fizeram a história da categoria. Pouca gente se lembra disso aí. Então, eles sabem o tamanho da categoria que é a Indy. Mas é óbvio que a diferença é gritante. É óbvio que a diferença de estrutura é gritante. Porém, e aí é uma coisa que eu vou até perguntar para você. Não sei se você vai concordar comigo. A Fórmula Indy hoje diminuiu a diferença do que é há 2 anos atrás em relação à Fórmula 1. Acho que é um ponto importante isso. Talvez tenha levado em consideração para o Alonso correr essas 500 milhas de Indianápolis. Concorda, Sérgio? Concordo, tanto que se você percebe, a Indy tá com bons carros, a Honda tá conseguindo fazer uma hegemonia em cima da Chevrolet, só que em audiência, a temporada completa é um desastre. Mais as 500 milhas de Indianápolis é a cereja do bolo, atrai a maior audiência dos Estados Unidos, até mesmo superar a NASCAR no dia, que tem no último final de semana de maio, que tem Mônaco, Indianápolis e a Coke 60. Quer dizer, Indianápolis ainda assim é um artigo de luxo que o automobilismo americano, nem a NASCAR nos melhores anos, não supera Indianápolis. Tanto que Indianápolis, a venda do público chega até a expectativa de público é de 350 mil pessoas no final de semana de corrida. A Fórmula 1 não consegue fazer isso. Nem nunca vai conseguir. Tô falando não só torcedor em volta do circuito, mas também aqueles torcedores que tem trailers que pode estacionar dentro do circuito, dentro do oval, na área de grama. Você não vê isso. Nem em Daytona isso acontece. Na minha opinião, eu acho que assim. E também tem outro fator, né? O fato do Bernie não estar mais, digamos assim, condenando a categoria, ele deu uma declaração que eu considero infeliz. Né? Quando ele falou que não, porque se o Alonso se tivesse na minha questão, ele não iria para a Fórmula 1, e cada um ficar no seu quadrado, tudo bem, tudo certo. Eu achei completamente infeliz uma declaração de um cara que definitivamente era um ditador da Fórmula 1 e realmente fazia com que as coisas piorassem ao longo do tempo. Com todo respeito, acho que o Bernie hoje não é mais o que deveria ser a Fórmula 1. É aquela coisa de passar borracha, e a Liberty Media fez muito bem em aceitar a situação de liberar o Alonso para correr em Nações Unidas sem problema nenhum, até pelo fato da empresa ser americana, né? E o Jenson Button vai substituir no Grande Prêmio de Mônaco. Concorda com essa situação, Fernando? Concordo, eu acho que o Alonso tá fazendo para ele, como ele mesmo diz, ele não tá tendo mais aquela vontade que ele tinha antes de disputar. Não que ele não deixe de disputar, ele ainda tem vontade, ele ainda tem paixão por Grande Prêmio, mas ele quer uma coisa diferente, né? E eu acho válido isso daí. E eu também acho que a McLaren está fazendo isso daí como um laboratório também, como eu tinha dito ontem. Ele vê o que a Honda lá nos Estados Unidos está fazendo em relação aos motores na Indy, tanto que esse ano os motores Honda na Indy estão indo muito bem, está liderando o campeonato com o Bordet e tudo mais, ganhou agora a segunda corrida, então eu acho que está sendo uma espécie de laboratório, ver onde vocês acertaram aqui, como vocês fizeram, o que a gente pode usar daqui e levar para a Fórmula 1, para a equipe dar uma melhorada, entendeu? Eu acho que vai ser bom tanto para a McLaren quanto para o Alonso. Para o Alonso vai ser uma experiência muito boa. Eu acho que ele tem que pensar assim, ver outras possibilidades. Eu também não descarto a possibilidade de... Pode ser que o Alonso pode deixar a Fórmula 1 e ir para a Indy, é uma possibilidade. Então, para mim é muito válido, assino embaixo e que o Alonso seja feliz lá nas 500 milhas. Vamos ver como ele vai se sair num oval. E só para dizer, né?
Você falou aí a questão de ele ir para a Índia. Isso seria um caminho natural para ele. Não seria nenhum absurdo. E aí ele deu uma diferença em relação ao Massa. Desculpa aí, Massa, mas não tem jeito. Eu tenho que fazer essa questão. O Massa não tem peito para correr na Indy o que o Alonso tem. O Rubinho teve peito para correr na Indy. Hã? Rubinho teve peito para correr na Indy, né? Então, aí é que está a diferença dos vencedores e dos não vencedores. O Alonso quer encarar um desafio que ele considera que ele pode ganhar uma raça. E a equipe Andretti não é uma equipezinha qualquer. Tem 4 carros e Indianápolis coloca o 5º. Sim. Então, e aliás, inclusive na Centro-Fim de Indianápolis, nós vamos fazer uma cobertura muito bacana para a gente, com todos os detalhes, as informações. E, claro, vamos falar tudo para vocês dos treinos de corrida. Fique ligado, que vai ser espetacular. Aí esquenta as milhas de Indianápolis. Meu caro César Augusto, o seu destaque final, por favor. Meu destaque final: Alonso vai fundo em Indianápolis. Já pensou se o Alonso ganha? Rapaz. A gente vibra. Alexander Rossi ganhou ano passado, né? E ele disse que nunca queria correr na Indy. Pois é. Os tempos mudaram. Fernando Botolado, seu destaque final. Bom, meu destaque final: Alonso, vá fundo, vá lá, vá conhecer Indianápolis. Vai ser uma experiência nova. E Bottas, vamos honrar o que tem aí no meio das pernas. Parta pra cima, não seja um piloto banana, não. É isso aí, esse é o meu destaque final. Ai, essa foi boa. Ai, meu pai. Aliás, eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein, o molecada da Fórmula 1. Parem de ser a geração mimimi e passem a ser homens. Separem os homens dos vencedores. Tem a diferença? Se vocês não tiverem isso, a Fórmula 1 nessa geração nunca vai andar para frente. Porque a grande questão é que tudo que você faz com categoria, se você não fizer isso nessa geração agora, dificilmente a outra, a que está vindo agora aí batendo na porta, vai fazer pior do que vocês estão fazendo. Né? Em cima de edição. Aquela geração de 70, 80 e 90 está aí para provar isso. Um abraço para vocês, uma grande final de Páscoa para todo mundo, grande semana também para todos vocês, e na semana que vem estamos de volta com mais um programa para você. E deixa aí nos comentários, hein? Sua mensagem, sua sugestão, e a gente vai falar aqui com vocês na semana que vem. Tá certo? Um abraço, valeu.